Bom, uma batalha judicial pode levar um ídolo do esporte brasileiro para a cadeia. A Justiça do Paraná decretou a prisão de Giba, campeão olímpico e mundial de vôlei. Ele foi denunciado pela ex-companheira por não pagar a pensão alimentícia dos filhos. Bom, para falar sobre esse assunto, o Giba recebeu a nossa equipe do Domingo Espetacular na casa dele. Com exclusividade, comentou a briga com a ex, a mudança de vida desde que deixou as quadras e a distância dos filhos. Campeão pan-americano, olímpico, mundial, eleito 6 vezes o melhor do mundo. Gilberto Amauri de Godoy Filho, o Giba, era um gigante em quadra. E a vida desse ídolo sempre se confundiu com o esporte. O ouro em Atenas chegou junto com essa garotinha aí. Acho que os Jogos Olímpicos é uma magia. Ganhar em 2004 foi um absurdo. Ter sido o melhor jogador e a Nicole nascer no meio da Olimpíada, não tem nem o que falar, né? Mas hoje, o ex-jogador anda às voltas com um adversário difícil de encarar. Essa semana, Giba completou 44 anos e recebeu a equipe do Domingo Espetacular na casa dos sogros, no Rio, no dia do aniversário dele. O que você gostaria de ganhar de presente hoje? Tá com meus filhos. É a única coisa que não vale dinheiro, não vale bens materiais, não tem um ano que eu não vejo eles e realmente é o presente que eu queria. Giba falou sobre o drama familiar que tem enfrentado. Os filhos, Nicole, de 16 anos, e Patrick, de 12, vivem na Romênia com a ex-mulher do atleta, Cristina Pirve. Os dois travam uma batalha judicial. E na semana passada, a Justiça do Paraná decretou a prisão de Giba por causa de uma dívida de R$300 mil relativa à pensão alimentícia dos filhos. Você é o Giba, você pode pagar. As condições mudam, a carreira acaba, não sou mais um jogador profissional, eu não tenho mais um salário muito bom quando eu tinha como jogador. Essa história começou em 2003, quando Giba se casou com a então jogadora de vôlei romena. A união durou 9 anos. Em 2013, eles se divorciaram. Na época, Cristina alegou que não suportava mais as traições do marido, as baladas e o excesso de bebida. Eles fizeram um acordo. Na época, a Cristina colocou como necessidade das crianças R$54 mil. E a justiça deu. Foram 4 meses que eu tive que pagar esse dinheiro. Nesse meio tempo, a vida do Giba, ídolo do vôlei e garoto propaganda de grandes marcas, mudou da água para o vinho. Foram 23 anos de carreira. A aposentadoria veio em 2014. Giba deixou as quadras, mas não o esporte. Mesmo assim, o jogo virou para ele. O atleta que já teve um dos maiores salários do vôlei nacional, com contratos de publicidade milionários, chegava a faturar mais de R$1 milhão por ano. Mas isso tudo ficou para trás. E a disputa judicial ajudou a aumentar as perdas. O único contrato de publicidade que eu tinha, a empresa rescindiu, porque falou que eu estava denegrindo a imagem da empresa, e a rescisão do contrato foi inteiro para a Cristina. Então, assim, eu trabalho para quê? O ex-jogador conta que a pensão foi reduzida, mas já estaria em torno de R$15 mil. Giba é embaixador da Federação Internacional de Vôlei. Ganha um salário de 4 mil euros, cerca de R$25 mil, e diz que não pode pagar o valor estipulado. Há 2 anos, ele vem depositando apenas parte do dinheiro. Desde 2013, quando eu me separei, até 2018, a minha pensão foi completamente paga. É de 2018 para cá que eu pago R$6.500, porque a minha condição, eu não consigo pagar R$15 mil. Se eu pagar R$15 mil, eu não vivo. A defesa de Giba entrou com um pedido para rever novamente o valor da pensão. O Ministério Público deu parecer favorável à redução da pensão para R$ 7.700 mensais, reajustáveis anualmente pelo INPC, Índice de Inflação no período. O MP destacou que, por lei, para a manutenção dos filhos,
Os cônjuges separados judicialmente devem contribuir na proporção de seus recursos. Mesmo assim, a Justiça pediu a prisão domiciliar do ex-jogador. Por causa do recesso do Judiciário, Giba ainda não recebeu a ordem de prisão. Essa advogada, especialista em direito de família, explica que Giba não poderia ter pago um valor diferente do definido pela Justiça. Enquanto está em vigor, essa verba precisa ser paga. Não é justificativa a inadimplência sem uma ordem judicial que fixe um valor diferente daquele anteriormente fixado. Mas ela afirma que os valores devem ser revistos sempre que as condições financeiras dos pais mudarem. Qualquer situação que importe numa alteração da possibilidade dos alimentantes ou da necessidade do alimentado é passível de revisão pelo Judiciário. O processo corre em segredo de justiça, mas o advogado de Cristina Pirve diz que o valor pago pelo atleta não é suficiente. O valor oferecido pelo Sr. Gilberto de pensão não é R$ 9.500. A sua revisão pede para que o valor seja de R$ 6.000. R$ 6.000 é menos do que custa a escola das duas crianças juntas. Os dois hoje estudam em colégios particulares na Europa. A mãe teve que se desfazer de bens adquiridos antes do matrimônio, porque até certo período estava sem nenhum tipo de renda, e aí com o atraso das pensões precisou se desfazer de bens imóveis para poder arcar com despesas do dia a dia. A especialista explica que pai e mãe precisam contribuir para o sustento dos filhos, mas os valores dependem da condição financeira de cada um. Quando é fixada uma pensão, já está se considerando apenas uma cota do pai ou da mãe, porque também a gente tem uma maioria de pais alimentantes, mas cada vez mais também crescem as situações em que os pais residem com os filhos e as mães é que prestam alimentos. Mas o pedido de prisão contra a Giba está longe de ser uma exceção. Outras celebridades do esporte já passaram por isso. Em 2017, o pentacampeão Roberto Carlos também chegou a ter a prisão decretada, porque deixou de pagar a pensão dos 2 filhos. Mas pagou a dívida de R$ 60 mil e se livrou da cadeia. Em 2009, o ex-jogador Romário chegou a passar uma noite preso pelo mesmo motivo, mas fez um acordo com a ex-mulher e foi liberado. No caso de Giba, o valor da pensão não é o único motivo de discórdia. O ex-atacante diz que não consegue ver os filhos. Desse ano, férias de julho, eu pedi para as crianças virem para cá e ela falou não, que tem pandemia. Eu falei, mas eu vou até aí, busco eles, eles vêm passar o mês que eu tenho de direito de férias. Não tem pandemia. 3 dias depois ela sai da Romênia e vai viajar para a Bulgária num hotel de luxo. Então assim, a pandemia só existe para mim? A defesa de Cristina tem outra versão para os fatos. Nunca houve uma negativa da senhora Cristina quanto à visitação do pai aos menores. As crianças ambas têm celular, falam constantemente com o pai, não têm dificuldade nenhuma de comunicação. Contudo, elas residem com a mãe na Romênia, têm uma vida toda lá, têm uma vida acadêmica, têm uma vida escolar, extracurricular, e muitas vezes não é possibilitado simplesmente parar tudo, abandonar provas, abandonar eventos extracurriculares, competições esportivas que os dois disputam e simplesmente pegar um avião e vir para o Brasil no momento em que é possível ao genitor. Giba é casado hoje com Maria Luísa. Este ano, o casal celebrou a chegada de Briana, terceira filha do ex-jogador. Com a bebê de 4 meses, ele é um chamego só. Que bonita gostosa! Apesar da alegria, a saudade de Nicole e Patrick está cada vez mais apertada. A relação com eles é extraordinária. Tudo que eu posso, eu faço. Tudo que eu tenho a condição de fazer, eu vou fazer sempre com meus filhos. É uma frase que eu falo para eles sempre, que é o seguinte: eu acredito que muito maior do que eu te amo é eu mato e morro por você. Isso é um filho. Você mata e morre por ele. Quem tem sabe do que eu estou falando. E é um amor incondicional, então é a saudade mesmo.